One aim, one action, one chance, one expert. Fala galera, saudações alvinegras. Como eu prometi, mais um vídeo que eu tava devendo, fiquei devendo uma semana aí, tô incrementando, fazendo os dois para fazer das 2 semanas de uma vez. Troquei de camisa, botei outra aqui, bonitona do Seattle Sounders. Eu explico essa camisa lá no final do vídeo. Então fica aí para entender por que eu tô com a camisa do Seattle Sounders. Se você não lembra, Seattle Sounders foi o time que jogou agora o Mundial de Clubes, perdeu a classificação lá, clube que joga a MLS nos Estados Unidos, onde jogou o Lodeiro, onde joga o João Paulo, que saiu do Botafogo. Também tem uma galera que passou lá pelo Seattle Sounders. Mas eu vou falar do Seattle Sounders mais para frente. Hoje eu vou falar da estrutura organizacional do Botafogo. Quando a gente fala de gestão e negócios, a gente tem que falar da estrutura organizacional. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando você está numa empresa, você tem claramente a estrutura de reporte, quem manda. A gente tem um hábito de chamar isso de governança, né? Como é que é gerido a empresa, como é que é gerido o negócio. E o Botafogo, a partir desse momento, não que não fosse antes, porque deveria ter também, não é porque é uma SAF agora que você precisa de um organograma, ou uma maneira como você trabalha e controla a sua estrutura, mas a SAF obrigatoriamente teria. Pelo menos essa era a minha expectativa. Né? Quando você traz um cara para ser gestor do clube, que teoricamente é um cara profissional, como o John Textor, é um cara de mercado, corporativo, entende? Você fala, cara, esse cara vai profissionalizar a estrutura do futebol do Botafogo. E aí, cara, eu queria te mostrar algumas coisas. Dentro do site do Botafogo tem a estrutura organizacional. E o primeiro que me chama a atenção é, dentro da estrutura, tem lá, você pode botar, é no site, né? Tem um link aí, Botafogo, futebol, organograma. Olha a surpresa, tá vazio. Vazio. A gente não sabe o que acontece dentro da SAF do Botafogo. A gente não sabe qual é a estrutura que coordena o futebol do Botafogo. Aí quando você entra no futebol de base, no futebol feminino, até tem uma estrutura lá dentro, dizendo quem é o diretor de futebol, quem é que coordena, quem é o dono, quem é o presidente e tal. Tem a estrutura, a figura do Mazuco aparece, que é o diretor de futebol, e no feminino também aparece alguma coisa. E tem uma estrutura que, do ponto de vista técnico, até me parece correta, né? Diretor, nutricionistas, né? Parece ter uma estrutura da parte operacional do futebol que parece estar fazendo sentido. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas quando eu estou falando de negócio, eu estou falando de gestão. Então, eu estou falando do alto da cadeia lá de cima. Falei, cara, não é possível que não tenha um organograma da estrutura da SAF do Botafogo em lugar nenhum. Aí eu vou buscar no lugar onde me parece mais óbvio. Eu falei, cara, essa galera que está trabalhando na SAF deve ter conta no LinkedIn. Aí eu botei no LinkedIn SAF Botafogo. E aí aparece uma página dentro do LinkedIn onde tem a SAF Botafogo, onde aparece 128 pessoas que trabalham na estrutura da SAF Botafogo. E eu abri para ver quem eram essas 128 pessoas, né? E aí aparece lá o nome do Tyro, que é o diretor-geral, né? Ele está como diretor-geral da SAF Botafogo. Eu vi outras coisas como diretor-geral de infraestrutura e operações, de nome Alexandre Costa. Um diretor comercial chamado Rafael Gunning. Tem um head de tech e um head de marketing. Ou seja, tem 128 lá dentro e parece ter uma estrutura, mas você desconhece como essa estrutura funciona. O que me chamou mais atenção é que desde a saída do Jorge Braga, a gente não tem mais um CEO, né? Sumiu a figura do CEO e a gente também não tem um CFO, que é o presidente da estrutura da SAF e o diretor financeiro da estrutura da SAF. Essas figuras não existem. Desde que o Jorge Braga saiu, não sei quem está ocupando essa função. E a gente não entende como as decisões dentro da SAF do Botafogo são tomadas. E me parece muito que a gente voltou à época do mecenato. O que é o mecenato? É um cara que bota dinheiro para fazer a gestão e ajudar na estrutura, porque ele é um cara que tá ali, gosta daquilo e vai fazer a gestão do jeito que ele acha. Para quem não lembra, em 88 e 89, o presidente, o Botafogo tinha um presidente, era o Teté, o Altemar Dutra de Castilho, o Teté. O Botafogo tinha um cara que era um mecenas, né? Um bicheiro chamado Emil Pinheiro, que dava dinheiro para o Botafogo, e o Botafogo montou aquele time que foi campeão carioca em 89, tirou o Botafogo da fila e depois de 21 anos contratou um cara como o Mauro Galvão para ser zagueiro, contratou um time minimamente ali que conseguiu tirar o Botafogo da fila. O Emil trouxe o Valdir Espinosa, o cara que era técnico campeão mundial pelo Grêmio, um negócio realmente diferente. Então ele botou dinheiro e fez o Botafogo campeão em 89, depois o Botafogo foi campeão em 1990 de novo. Depois a gente teve a figura durante um tempo do Luizinho Drummond, que passou pelo Botafogo, outro bicheiro. Depois a gente teve um cara que também veio trazer dinheiro, que foi o Carlos Augusto Montenegro,
que foi presidente do Botafogo e trouxe o dinheiro da vida, da história dele lá, que era um dinheiro ilícito, era dinheiro lícito, mas era um mecenas, era um cara que queria botar dinheiro para ajudar o Botafogo a fazer funcionar, e o Botafogo foi campeão brasileiro em 95. Essa estrutura se esgotou, né? Ela não funciona mais. Mas o John Textor, a minha percepção, está com a mesma estrutura. Assim, tem uma declaração, um vídeo que saiu recentemente do Tyro dando uma entrevista dizendo, não, eu tô aqui, a função dele, inclusive, ele é responsável por implementar a estratégia do John Textor. Isso é a função dele. Ele é um diretor corporativo, diretor-geral, responsável por coordenar a função corporativa, o desempenho corporativo, implementar as estratégias do Texto. Então, ele deu uma entrevista dizendo, eu, o Mazuco e o Luiz Castro conversamos com o Texto. Foi isso que ele disse na entrevista, né? Saiu recentemente. Eu falei, essa porra tá errada. Como é que o presidente, o dono da porra toda, hoje dono da SAF, tá falando direto com o técnico do Botafogo, Luiz Castro? Cadê a estrutura organizacional dessa parada? Né? Quem é que coordena essas coisas? E aí você começa a botar muitas coisas na mesa. O Botafogo tinha uma obrigação, a SAF do Botafogo tinha uma obrigação de divulgar as demonstrações financeiras. Até agora, nada. Zero. Nenhuma. O Botafogo tinha uma obrigação. Estamos saindo notícias públicas dizendo que o Botafogo está devendo salários, está devendo uma FGTS, está devendo um monte de coisa. Nada. Ninguém vem a público dizer absolutamente nada. Um monte de informação desencontrada, né? Não tem informações oficiais, oficiosas, e sempre tem pessoas de vários veículos de mídia querendo apurar coisas diferentes, né? E eu não vou entrar no mérito aqui de ficar dizendo se fulano A, fulano B, fulano C tem uma formação, uma fonte quente para dizer se essa informação é verdadeira ou é falsa. Eu não estou discutindo isso, porque várias fontes podem ser verdadeiras e outras podem ser fake news, e eu não estou aqui discutindo fake news. Eu estou discutindo o seguinte: a falta absoluta de gestão e organização na SAF do Botafogo. Nós estamos um ano de SAF do Botafogo e a gente não tem a menor organização executiva, corporativa, profissional de gestão no clube. Não tem. Não tem. Não pode o João Textor achar que da Flórida, Miami, Orlando, sei lá onde é que ele está, ele vai fazer a gestão do Botafogo à distância. Até porque ele tem que fazer a gestão do Crystal Palace, ele tem que fazer a gestão do Molenbeek lá, da Bélgica, do Lyon e do Botafogo. Ele não vai fazer isso à distância, não tem como. Ele precisa de um representante aqui, ele precisa de um CEO, ele precisa de um presidente para tomar conta e fazer as coisas. E o que está mais errado, o ponto avançado dessa discussão errada, é que o presidente da associação, que é o Durcésio, como presidente do conselho e presidente do comitê que deveria fiscalizar o cumprimento do contrato com a SAF, não faz. O Botafogo tem uma estrutura para administrar e cobrar da SAF o cumprimento de vários acordos do contrato e não faz. E a gente pode ir dos pequenos detalhes aos grandes detalhes. A gente não sabe por quem ele está orientado, tem uma discussão se entra em recuperação extrajudicial e depois vai entrar em recuperação judicial, porque o jurídico, a SAF do Botafogo está fazendo coisas erradas em relação à parte trabalhista, ele não sabia que tinha que pagar a parte fiscal. Assim, ou entrou enganado e agora está tentando criar um tumulto para fazer isso. Só que o Botafogo, como instituição e a associação, devia estar cobrando da SAF a tomada de decisão e a transparência em relação a isso. E não está. E por que não está? Porque o nosso ilustre presidente está conflitado. Porque o John Textor convidou ele para ter um cargo também lá no Lyon e na estrutura da Eagle. Quando você meio que vira contratado do cara que você está fazendo negócios, você passa a ter um conflito de interesses, claro. Então, não tem o menor interesse da estrutura do Botafogo, que cabe à fiscalização da SAF, fazer isso. Eles não estão fazendo. E aí fica essa bagunça, essa zona. O Botafogo não tem controle, não tem uma gestão executiva, não tem um CEO, não tem um CFO, um diretor financeiro, não tem um presidente que coordene e comece a garantir a estrutura e o atendimento de todas essas coisas. O Botafogo hoje é gerido igualzinho era gerido na época do Emil Pinheiro e do Teté. Essa é a verdade, infelizmente. Então, Botafogo eliminado do Carioca, cheio de perguntas sem respostas, dizendo que o Luiz Castro está ameaçado de demissão, as coisas mal coordenadas. Tá difícil de entender a gestão do Botafogo, muito difícil, né? E as notícias dão conta, saiu uma notícia hoje na Bloomberg,
que é um site de notícias internacionais, dizendo que ele, John Textor, está procurando investidores para colocar dinheiro no clube, não no Botafogo, na estrutura da holding, para dividir um pouco o capital que ele botou para poder incentivar, para poder capitalizar a estrutura, muito provavelmente porque ele está vendo que a coisa, o buraco é mais embaixo. A situação não está boa, a situação não está agradável. A gente precisa olhar a estrutura do Botafogo com outros olhos. E nós, que somos torcedores e para quem é sócio, tá na hora de. A gente não pode cobrar diretamente o John Textor, né? Na verdade, a gente até pode brigar, mídias sociais e tal. Mas eu acho que a nossa responsabilidade como torcedores da associação, que emprestou e fez um acordo para terceirizar, né, o futebol do Botafogo, nós temos que cobrar a Associação Botafogo e os diretores que estão lá, o presidente que está lá, as pessoas que estão lá, que assinaram esse acordo em nome de nós, torcedores e sócios do Botafogo, para que a gente diga, cara, tudo isso que deveria estar acontecendo não está acontecendo, por quê? E por que que as pessoas não estão sendo cobradas? Por que que o presidente não está sendo cobrado? Para o Botafogo não está entregando, a SAF não está entregando as declarações financeiras que deveria? Por que que essa zona do Botafogo? Por que que essa bagunça continua? Não tem um CEO, não tem um CFO, não tem um diretor que olha para isso tudo. Não estou falando mal do Tário, não estou falando mal do Mazuco. Aliás, eu tenho um amigo meu que foi vice-presidente do Vasco e que teve um relacionamento mais próximo com o Mazuco e diz que o Mazuco é um cara sério. Eu não conheço o Tyron, então não vou falar sobre ele. Li o currículo dele, vi um pouco da história dele. Me parece um cara que tem uma formação minimamente apresentável, vamos dizer, minimamente ok para ser o diretor e estar na posição que está. E o John Textor deve ter visto alguma coisa nele. Então eu queria ter certeza que essas 128 pessoas que estão no LinkedIn que fazem SAF do Botafogo, eu não estou emitindo uma opinião sobre nenhuma delas, até porque eu não conheço, não as conheço, né? E quando a gente não tem transparência sobre o trabalho do que está acontecendo ali, a gente tem que cobrar das estruturas maiores. Então, eu acho que sim, o Botafogo não tem gestão, acho que sim, o Botafogo não tem controle, eu acho que a gente precisa mudar essa estrutura e a gente precisa, enquanto sócios, torcedores do Botafogo, cobrar não do John Textor. A gente tem que encher o saco do Durcésio. Até porque agora o John Textor saiu das redes sociais, que era a maneira que ele se comunicava com a torcida do Botafogo. Agora ele tirou simplesmente porque ele entendeu. Eu tô só tomando porrada agora, né? Então deixa alguém tomar porrada aí. E ele tá certo. Na verdade, assim, ele não precisa dar satisfação aos torcedores. Mas nós, torcedores, temos que cobrar da associação e do Durcésio a cobrança em cima do John Textor sobre o cumprimento dos acordos e como é que está o andamento do dia a dia do Botafogo. É inadmissível que o Botafogo, depois de ter virado uma SAF, não esteja pagando o FGTS dos jogadores. Não é aceitável. Então a gente precisa cobrar esse tipo de medida e fazer com que a SAF não seja, o John Textor, para mim, não seja um novo Emil Pinheiro, né? Porque a gente sabe o final que isso acontece, né? Depois de anos de mandos, de casos, onde a estrutura do Botafogo foi dilapidada, a gente no final acaba de novo na Série B, com possibilidade real de ir para o buraco e para a falência de uma vez. Até porque, para todo mundo entender, se o Botafogo aceitar fazer uma recuperação judicial do jeito que estão falando, não tem conversa. Recuperação judicial junto à justiça, apesar desse momento, a SAF pode sim falir e pode ir para a bancarrota e vai pegar os ativos que tiver que pegar para poder resolver o problema. Então, Botafogo acaba. Botafogo acaba. Então, a gente precisa seriamente pensar em mudar essa situação. Mas, Gigante, como é que você faria para ajudar essa galera? Eu falei, cara, bom, primeiro, acho que o John Textor precisa escolher uma pessoa e fazer rapidamente buscar um CEO para essa função, um CFO para essa função, né? Um diretor financeiro e um presidente. Eu fui CFO durante 20 anos, né? Durante muito tempo eu fui CFO de grandes empresas, do Esporte Interativo, da Turner, do Grupo Globo. Então, assim, é uma função hoje que tem que cuidar das finanças do Botafogo e precisa existir. Ela não existe, aliás, ela nunca existiu, é bizarro isso, e precisa existir. Então eu começaria por aí. Mas se eu pudesse dar uma dica, e agora eu explico a minha camisa do Seattle Sounders, cara, eu sou fã, como eu sempre falo, eu sempre venho com o livrinho, né? Eu venho com duas dicas dessa vez no final do vídeo. A primeira é a seguinte: o sucesso do Seattle Sounders se deve a implementar uma gestão profissional no clube. Eles começaram o clube e implementaram uma situação, implementaram uma estrutura que levou ao crescimento até o Seattle Sounders chegar. Aliás, a camisa do Seattle Sounders é linda e chegou até ser campeão da CONCACAF, campeão continental e levou o Seattle Sounders
ao Mundial de Clubes. E tem um pouco dessa história nesse livro. Soccer, O Sucesso em Seattle, do Mike Gastineau. É um livro da editora Grande Área. Cara, essa editora Grande Área, para quem não conhece livro sobre esporte, ela editou o livro do Guardiola, do Klopp, tem o do Cruyff, tem vários, então, tem livro pra caramba lá. Então, eu tenho todos, né? Porque é uma editora especializada em esportes e como eu sou aficionado por literatura, escrever sobre livros e sobre futebol, esportes em geral, cara, esse livro dá uma bela noção, bela montagem, porque ele diz assim, ó, como o Seattle Sounders se tornou a franquia mais bem-sucedida da história da MLS. E ele fala de gestão. Ele fala basicamente de gestão. Então, cara, é um livraço, é muito bom, vale muito a pena ler, para quem quiser entender mais como é que funciona uma estrutura um exemplo de estrutura profissional. Tem outro livro que eu não peguei, que também saiu na Grande Área, falando sobre a estrutura do Barcelona, que é um livro muito legal também aqui. Um dia desse eu mostro. E a outra dica que eu queria dar é para que quem não assistiu, ele tem muito de comercial, ele tem muito. Então, são dois documentários que falam sobre futebol. Um é do Sunderland, quem não viu ainda está no Netflix, que fala sobre a estrutura e como é que monta uma estrutura e quais são as agruras de um time que não tem estrutura e como isso reflete dentro do campo, né? Tem um episódio muito clássico onde os caras têm uma estrutura no centro de treinamentos dele que tem uma banheira sensacional, ótima e tal, etc. Só tinha uma pessoa que usava, que era o presidente do clube. É bizarro, né? É bizarro, por mais bizarro que seja. Então, o Sunderland teve isso. E o outro que é mais comercial ainda, que está no Star Plus da Disney, que fala sobre o Wrexham FC, que é um time que joga a quinta divisão, né? A Liga Nacional, que eles chamam, na Inglaterra, que foi comprado por dois atores, né? Um deles, o mais famoso, é o Ryan Reynolds, que fez o filme do Guy agora, e o outro filme que ele faz, ele é o Deadpool. E o Ryan Reynolds comprou, junto com outro artista americano mais famoso na TV, um time do país de Gales, da cidade de Wrexham. E o documentário é sensacional, é sensacional. Óbvio que tem muito da parte comercial ali e tal, mas eles mostram, de alguma maneira, como é que eles têm que administrar o clube, eles tomam decisões, e ali mostra basicamente que eles têm, cara, uma presidente que nem aparece quase. E eles falam isso no vídeo, que ela fala, cara, ela não gosta de aparecer, mas ela está coordenando o dia a dia do clube. Ela está fazendo as coisas acontecerem. Eles têm um diretor executivo que deveria fazer a função do title, que é o cara que garante que o dia a dia está acontecendo de acordo com o que os dois principais, os dois donos, né, os dois atores estão querendo que se faça, e eles contrataram um outro cara que é um consultor, que ele basicamente não tem função nenhuma, mas ele é o cara que diz, ó, acho melhor vocês darem esse comando, acho melhor vocês darem esse comando. Ele não toma a decisão, mas ele comenta e fala com os outros dois atores e com o diretor executivo, ele é um cara que é o conselheiro dessa estrutura para fazer a coisa funcionar. Então, é um exemplo muito legal de como é que funciona uma estrutura. Óbvio que tem erros e acertos, e é legal que a gente veja os erros e acertos ali dentro daquela estrutura, que a gente aprende um pouquinho com isso. Beleza? Galera, dá o like no canal ali. Eu devia fazer isso no início, eu sempre faço no final. Ah, merda, isso, mas eu vou aprender. Tô melhorando. E, porra, bota um comentário aí. Você acha que eu tô todo errado, a estrutura do Botafogo tá toda certa, eu que eu tô maluco, que a gente vinha encher o saco da caixa de mensagem do Dursésio, não do John Textor, na minha opinião, é o que a gente devia fazer. E como é que a gente devia tocar o nosso business daqui para frente. Tá? Botafogo precisa ser mudado. A gente não precisa mais de mecenas, a gente não precisa de Emil Pinheiro, a gente precisa de estrutura profissional. Beleza? Abraço, galera!